Olá, internauta do Diário Web. Hoje eu bato um papo com o Sérgio Prado. O Sérgio é representante da UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de discutir questões relevantes para um setor que é importante para a economia do Estado e do centro-sul do país. Sérgio, a safra esse ano vai se estender até dezembro. Como é que foi? Que balanço você faz aí do ano, aqui levando em consideração a produção aqui de cana-de-açúcar na nossa região? São dois fatores que fazem com que a safra se estenda um pouco mais este ano. O primeiro diz respeito ao comportamento do próprio clima. Nós tivemos chuvas no início da safra, depois no meio dela, em junho principalmente, quando a produção precisa ser interrompida em função da logística. E por outro lado, nós tivemos uma produtividade maior, provocada até pela chuva atípica. Então, do ponto de vista agrícola, houve um acréscimo de produto, de matéria-prima no campo, há mais cana. Portanto, para termos uma colheita maior possível, nós vamos até dezembro. Muito bom. O que você diria que são os desafios? A gente sabe que são muitos relacionados à economia, você acabou de falar do clima, né? Quais outros desafios que os produtores de cana aqui da região de Rio Preto têm? Tanto os produtores daqui quanto das principais regiões produtoras têm um desafio muito importante pela frente, que é a valorização dos produtos oriundos da cana. Nós temos uma dificuldade, em especial com o etanol. O etanol custa muito caro para ser fabricado e ele é colocado no mercado por um preço que não remunera a atividade. Esse é o principal problema, seja para o industrial que processa cana e que tem cana própria, seja para o produtor de cana, porque nós temos um sistema de pagamento que é repassado para o fornecedor de cana em função do produto. Se nós não conseguimos um bom preço para o açúcar e para o etanol, nós não temos como pagar a matéria-prima acima do que o mercado consumidor estipula. E, no caso do etanol, há uma dificuldade muito grande em função da gasolina. Como a gasolina não sobe, porque o preço dela é subsidiado, e nós temos, por outro lado, o etanol, que tem um custo crescente, nós ficamos em dificuldade para a remuneração, portanto, do etanol. Você falou aí em custos, em desafios. A gente sabe que teve, agora, recentemente, teve alta do dólar. Para alguns setores isso foi ruim, mas para a cana-de-açúcar foi positivo. Para o setor de cana veio aliviar um pouco a dificuldade, em especial do açúcar, porque o nosso produto de exportação não é o etanol, é sim o açúcar. Nós temos uma dificuldade neste ano que o preço em dólar está mais baixo em função dos estoques muito grandes de açúcar no mundo todo. Por outro lado, o câmbio também estava desfavorável, então havia uma perda pelas duas pontas. Com a valorização do câmbio, nós temos como recuperar mais quando se passa para o real. Bom, o setor depende de decisões econômicas, decisões políticas também. A gente sabe que está chegando um ano aí de eleições, né? 2014 se aproximando. Então, para a gente finalizar, como é que você vê a produção de açúcar no próximo ano? O que vem pela frente nesse setor? Nós temos, em específico, em relação ao açúcar, uma demanda crescente tanto no Brasil quanto no exterior. E o nosso setor aqui no Brasil é responsável por mais de 50% até 60% de toda a comercialização de açúcar no planeta. Então, se tem uma demanda maior, cria uma oportunidade. Então, o desafio é a gente ter produto para colocar no mercado. Nós temos uma demanda criada e crescente, então nós temos que ter capacidade de produção. Esse é um ponto muito importante. Nós temos que agregar mais produto para termos uma condição de gerar renda e emprego aqui na região e no Brasil como um todo. Aqui da nossa região de Rio Preto, quanto do açúcar fica no Brasil e quanto vai para fora? Só para a gente dar uma ideia para o nosso internauta. Como um todo, nós temos algo como mais de 2/3 do produto fabricado aqui vai para o exterior.
O consumo brasileiro ele está estimado em 10 milhões de toneladas, mais ou menos, por ano. E nós temos uma produção de quase 40 milhões de toneladas. Então, 3 terços vai para fora. Esse ano, a produção do Centro-Sul, fora o Nordeste, que ainda não se tem uma estimativa, está estimada em mais de algo como 33, 34 milhões de toneladas de açúcar. Portanto, se 10 fica aqui, os outros 24 milhões de toneladas são excedente para a gente poder exportar. Isso traz um benefício fundamental para a cadeia. Nós temos algo como 12, 13 bilhões de dólares em divisas em função da exportação de açúcar. Ok, muito bem. Sérgio, muito obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. Nós agradecemos. Ok, eu vou ficando por aqui, até a próxima entrevista.